corrente elétrica, vamos falar, as coisas vão começar a acontecer hoje na aula, em termos de funcionamento de circuitos, funcionamento de objetos, funcionamento de sistemas elétricos, né? A gente vai entender como é que as coisas começam a funcionar, como é que as coisas começam a ligar, né? Então a aula ela começa a ficar melhor, porque ela começa a ficar mais próxima do nosso dia a dia, mais próximo do que a gente observa em termos de eletricidade, tá? Não vai, a gente vai sair um pouco daquela parte que nós falamos de eletrostática, onde nós falamos de uma carga num ponto do espaço, e aí nós calculávamos campo elétrico, calculávamos potencial elétrico, calculávamos força elétrica. Vocês vão ver que esses conceitos vão continuar aparecendo para nós, mas agora a coisa vai ficar mais dinâmica, né? Porque a ideia agora é falar das partículas em movimento, como vocês estão observando ali, naquele gifzinho, né? Como vocês já bem sabem, quando eu falava em eletrostática, eu dizia lá da carga, num ponto do espaço, ela sofre ação de uma força, aí a gente calculava essa força, né? A gente sabia que existia um campo elétrico nessa região, e é por isso que, devido a este campo, aparecia essa força, etc, etc, etc. Aí tinha aquelas características do campo elétrico, que seriam os potenciais elétricos, né? As regiões de potencial elétrico e assim por diante. Mas mesmo assim eu não tratava dos objetos em movimento. A gente calculava as características, né, espaciais dessas coisas que estavam aí no exercício, no exemplo, etc. Mas a gente não tratava dos objetos em movimento, como a gente está observando aqui nessa figurinha. Para a gente tratar dos objetos em movimento, a gente vai entrar no ramo da eletrodinâmica, né, que aí a gente vai tratar das partículas em movimento e dos efeitos que isso causa quando essas cargas elétricas estão em movimento, tá? Primeiro, vou lembrar vocês de algumas coisas importantes. Que coisas importantes nós temos, tá? Primeiro, quando a gente falava lá em tipos de materiais, a gente falou em 3 tipos de materiais. Isolantes, que são aqueles materiais que têm pouca mobilidade elétrica. O que significa isso? As partículas, as cargas elétricas nesse objeto, elas não têm capacidade de se deslocar sobre a sua superfície. Nós tínhamos aqueles outros materiais que eram semicondutores. Os semicondutores eram aquelas partículas, aquele sistema, né, aquele material que tinha propriedades isolantes à temperatura ambiente, mas se eu adicionasse um pouquinho de energia, ele virava a chave e virava um condutor, né? E nós tínhamos aquele outros tipos de materiais que nós chamávamos de condutores, e esses materiais condutores serão nossos objetos de estudo a partir de agora. Por quê? Porque esses materiais eles permitem a mobilidade elétrica, permitem que as partículas estejam em movimento no seu interior. Então é por isso que toda vez que a gente for falar de eletricidade e a gente quiser utilizar efeitos de eletricidade, a gente vai utilizar materiais condutores, né? Cobre, prata, ouro, né? Óbvio que prata e ouro é mais difícil da gente conseguir, mas o cobre é muito fácil, né? Latão, materiais que têm propriedades de condutores, tá? Esses materiais que têm propriedades de condutores, a temperatura ambiente, eles já apresentam isso aqui que vocês estão observando no GIF, ou seja, eles já têm essas partículas livres, que são os elétrons, no caso, né? Então já tem elétrons livres, e esses elétrons livres já estão se movimentando no seu interior. Aí vocês vão me dizer, tá, professor, mas como assim? Os elétrons estão se movimentando no seu interior, mas a gente não vê nenhum efeito elétrico. Pois é, né? Como vocês sabem, acima de 0 graus Kelvin, né, do zero absoluto, todas as partículas têm vibração, certo? Esses materiais condutores, a temperatura ambiente, a vibração deles é tanta que alguns elétrons eles estão livres, né? E com o excesso desses elétrons livres, esse material apresenta uma grande mobilidade elétrica, tá? Então, por isso que mesmo que esses materiais aqui, que são condutores, possuem esses elétrons livres e possuem essa mobilidade, eles não apresentam características elétricas ainda, não apresentam as propriedades elétricas, né, à temperatura ambiente, porque, como vocês estão vendo na figurinha, o movimento dessas partículas é totalmente aleatório. E esse movimento aleatório não produz características elétricas,
tá bom? Então, para a gente produzir as características elétricas, o que a gente precisa? A gente precisa fazer com que essas partículas se ordenem, né? Então, olha só, nós temos um fio condutor que é a temperatura ambiente, essas partículas, né, a mais, esses elétrons livres estão em movimento aleatório, né? Estão em movimento aleatório, sem a DDP. Então, o que é DDP? A DDP é a diferença de potencial. Então, por exemplo, nessa pilha aqui eu tenho um potencial positivo aqui, eu tenho um potencial negativo nesse outro lado, né? Essa diferença de potencial aparece aqui porque existe um campo elétrico aqui, que sai do polo positivo e vai para o polo negativo, por exemplo, né? Ou então a gente poderia dizer que como a pilha, devido a... Obviamente que isso aqui é um fio condutor, tá? Vocês estão observando que nós temos um fio, nós temos uma lâmpada, um fio e uma chave. Deixa eu explicar os componentes do meu circuito aqui. E um fio condutor que liga aqui. Para que serve a chave? A chave, ela abre ou fecha o circuito, né? Se a chave está aberta, o circuito ele não tem contato elétrico, não tem um caminho elétrico para as partículas. Se a chave está fechada, o sistema apresenta um caminho para as partículas percorrerem o circuito. Quando a chave está aberta, né, essas partículas elas não conseguem ficar sob a ação de uma diferença de potencial. E se elas não estão sob a ação de uma diferença de potencial porque não existe um caminho fechado, elas estão em movimento aleatório. Se há movimento aleatório, não temos efeitos elétricos. Porém, se eu fechar a chave, botar ela na outra posição aqui, a gente vai verificar que teremos um caminho elétrico e as partículas, os elétrons livres do meu sistema aqui, eles passarão a ficar sob a ação de um campo elétrico, de uma diferença de potencial. E aí, o que acontece quando eu tenho um campo elétrico, uma diferença de potencial? Aparece aquela força elétrica. O que faz a força elétrica? A força elétrica faz com que os elétrons que estão aqui, acumulados no ponto negativo da minha bateria, por exemplo, né, ou no fio, que estão aqui sobrando no fio, eles se ordenem e passem a ser atraídos ao polo positivo da minha bateria. Ao serem atraídos pelo polo positivo da bateria, nós temos um movimento ordenado de cargas. E quando a gente tem esse movimento ordenado de cargas, esses elétrons vão começar a atravessar a lâmpada aqui, certo? A se movimentar. E ao atravessar na lâmpada, ela vai emitir um brilho e vai ligar, certo? E aí as coisas começam a acontecer. Sem o movimento ordenado, isso não acontece. As partículas elas não conseguem atravessar de forma coordenada aqui o meu circuito, né? A gente não tem uma corrente de partículas atravessando o meu circuito. Tá bom, gente? Então, olha só. O que é importante aqui? É importante, então, eu estabelecer uma diferença de potencial no meu circuito para que apareça um campo elétrico e, assim, uma força elétrica e essas partículas, então, elas se ordenem para caminhar no circuito. Beleza? Se elas se ordenarem, meus queridos, aí nós temos uma coisa chamada corrente elétrica. E a corrente elétrica é que faz tudo acontecer nessa vida. Tudo vai acontecer em termos de eletricidade devido à corrente elétrica. Se eu não consigo estabelecer uma corrente elétrica num circuito, eu não tenho efeitos elétricos, tá? Para que tenha, então, uma corrente, vamos relembrar aqui, ó, para que eu preciso para ter uma corrente? Eu preciso estabelecer uma diferença de potencial. Eu preciso, então, se tem diferença de potencial, eu preciso estabelecer um campo elétrico no meu circuito. E se eu tenho um campo elétrico, vai aparecer, então, a famigerada força elétrica, tá? Força elétrica. Então, todas essas coisinhas que nós estudamos anteriormente, elas precisam ser conhecidas para que vocês entendam quem é a corrente elétrica. E, por definição, vamos definir aqui a corrente elétrica. O símbolo dela, né, vai ser o I minúsculo, tá? Então, isso aqui, I minúsculo, para nós é corrente elétrica. Então, em alguns equipamentos elétricos de vocês,
o símbolo do I ele vai vir em maiúsculo, tá? Então, tanto faz I maiúsculo ou I minúsculo. Aqui a gente vai seguir as características lá que são dadas no livro de vocês, tá? Então, é I minúsculo é a corrente elétrica. E a definição da corrente elétrica vai ser a seguinte, olha só, que barbada, né? Se a gente fizer um corte aqui, ó, vamos estabelecer esse sisteminha, esse corte transversal aqui nesse meu fio condutor, para analisar as cargas em movimento, tá? Então eu faço um corte transversal e eu analiso qual a quantidade de carga que atravessa em função do tempo nesse meu condutor. Se eu conseguir estabelecer isso aí, analisar a quantidade de carga em função do tempo que está atravessando, eu tenho a minha corrente elétrica. Então, o que é corrente elétrica? É a quantidade de carga que atravessa o meu sistema por unidade de tempo. Isso é o que nós chamamos de corrente, tá? Definição muito simples, né, gente? Muito simples. Para vocês terem uma ideia, então, ó, qual é a unidade de corrente elétrica? Todo mundo conhece ela. Carga é o quê? Coulomb, né? Coulomb. Tempo é o quê? Segundos. Coulomb por segundos, mas isso aqui foi feito uma homenagem a um grande físico, e esse cara aqui teve grandes contribuições para o mundo, porque esse cara aqui se chamava Jean-Marie Ampère, tá? Jean-Marie Ampère é o físico que deu origem a esse nome, tá? Ele era francês, que deu origem que foi homenageado para ser a unidade de corrente elétrica. As contribuições dele giraram muito em torno do campo magnético, dos efeitos do campo magnético e da corrente elétrica, que a gente vai estudar mais posteriormente, tá? A gente vai ver que corrente elétrica gera campo magnético. E esse cara aqui fez experimentos muito bacanas comprovando essa teoria e recebeu essa homenagem. Então, a unidade de corrente elétrica é o ampere, é a famosa amperagem, né? A gente está falando dos termos técnicos lá, a gente fala em amperes, amperagem. Beleza. Então, ó, corrente elétrica, símbolo I, definição, variação de carga por tempo, unidade, ampere. Isso é corrente, tá? Agora a gente vai falar de alguns aspectos a mais da corrente elétrica, né? Algumas definiçõezinhas a mais. Por exemplo, aqui, olha só, gente. Vamos fazer uma análise da área da corrente elétrica, tá? Deixa eu tirar a minha gata aqui. A gente vai fazer uma análise das correntes, do gráfico da corrente por tempo, e vamos ver o que acontece aqui, tá? Olha só. Se eu construir um gráfico de corrente por tempo, eu posso analisar através do cálculo da área desse gráfico a variação de carga que atravessou o meu circuito. Quanto de carga atravessou ele se eu apenas construir o gráfico de corrente por tempo. Porque corrente, pessoal, é muito fácil de eu analisar. Existem instrumentos que medem corrente elétrica, como, por exemplo, o amperímetro, né? Então, se eu medir o meu sistema e saber quanto de corrente está atravessando ali em função do tempo, eu sei a quantidade de carga que atravessou meu sistema, tá bom? Como é que eu faço isso? Só calculando a área, né? No caso aqui nós temos uma área que é um retângulo, né? Todo mundo sabe calcular a área de um retângulo. Base vezes altura, né? Então, por exemplo, nesse caso, a minha base vale 8 unidades, que é 8 segundos, vezes a corrente aqui, que é 3 amperes, que é a altura, né? 3. Então, aqui nós temos 24 unidades, né, de área. Qual é a variação de carga, então, que nós temos aqui? 24 coulombs, né? Então, a carga que atravessou esse meu condutor é 24 coulombs. Eu sei isso só analisando a área desse meu gráfico. Tá? Deixa eu melhorar aqui o A, porque isso aqui não parece um A, parece um delta, né? Beleza. Ok, mas eu posso ter gráficos um pouco diferentes também, né? De gráficos mais complexos, como, por exemplo, esse aqui, onde eu tenho uma corrente que está aumentando em função do tempo. Se vocês olharem bem para a cara dessa figura, né? Isso aqui é um trapézio. E como é que calcula a área de um trapézio para saber qual é a carga envolvida no meu sistema? Para calcular a área de um trapézio é só fazer base menor mais base maior vezes a altura sobre 2, né? Se eu calcular esta área aqui dessa forma, eu saberei então qual é a quantidade de carga que atravessou. Muito simples, né, gente? Olha só. Onde é que está a base menor? A base menor está aqui. É como se eu tivesse um trapézio deitado, né, gente?
vezes a base maior, e aqui a altura, tá? O trapézio está deitado. Você tem que sempre olhar para as duas retas que estão paralelas, tá? As retas paralelas à base são as bases do meu trapézio. Então aqui, ó, como é que fica? Fica 1 mais 4, base maior vale 4, a altura vale 8 sobre 2, né? Então 1 mais 4, 5, 5 vezes 8, 40, que dá 40 por 2, então nós temos 20 unidades, ou seja, nós temos uma quantidade de carga que atravessou meu sistema de 20 coulombs, tá? Muito simples fazer esse cálculo da área, hein? Não tem dificuldade por enquanto. Vocês estavam fazendo contas bem mais complexas anteriormente. Então agora nós temos uma variação de carga de 20 coulombs e ali, por exemplo, no outro exercício nós temos 24 coulombs. Tá bom, gente? Tranquilo? Show de bola? Beleza. Tá? Então olha só, gente. Vamos fazer alguns exercícios para vocês observarem quão fácil é essa parte desse conteúdo, para vocês observarem que não existe muita dificuldade. Tá? Não existe quase nenhuma dificuldade nesses exercícios de corrente elétrica, tá? Alguns detalhezinhos que de repente vocês vão aprendendo aqui, exercitando. Então, olha só, primeiro exercício. Sabendo que por uma seção transversal em um fio condutor passa uma carga elétrica de 20 coulombs, menos 20 coulombs. Pessoal, essa carga de menos 20, eu não vou considerar o sinal dela, porque para nós, corrente elétrica, o sinal da corrente, vai ter muito mais a ver com a direção da corrente elétrica do que com propriamente se ela é feita de elétrons ou se ela é feita de prótons. Porque a corrente elétrica, quem é que tem mobilidade no sistema? São sempre os elétrons, né? Sempre os elétrons têm mobilidade no meu sistema. Então eu vou ter sempre uma corrente negativa? Então, essa não é a ideia. A ideia do sinal da corrente elétrica, ela vai vir pela direção que eu vou adotar da corrente elétrica, tá bom? Na hora de fazer, inclusive, as medidas dessa propriedade física. Então, olha só, eu tenho uma carga de 20 coulombs, e o tempo, o intervalo de tempo, que é o que eu posso dizer que é a variação de carga, né? Que passa uma carga de menos 20 coulombs. Então eu já nem vou considerar o sinal. O tempo é 4 segundos, né? Então qual é a corrente? Olha só que difícil isso aqui. Delta Q sobre delta T, isso aqui é 20 por 4, isso aqui é incríveis. 5 amperes de corrente elétrica, né? Então, 5 amperes de corrente elétrica atravessou esse meu circuito. E para vocês terem uma ideia, 5 amperes é uma baita corrente. É muita corrente. Com 5 amperes vocês fazem chover no mundo aí da eletricidade, tá bom? 20 coulombs por 4 segundos resultam em 5 amperes de corrente elétrica, tá? Seguimos. Mais um exercício aqui, ó. Agora a gente vai fazer um exercício que vai ser um pouquinho mais complicadinho. Mas não é, nem é tanto, nem tem tanta dificuldade para vocês observarem, né? Olha só, sabendo que a corrente elétrica em um fio condutor é de 2 amperes, então a corrente é de 2 amperes, tá? Qual a quantidade de elétrons que passam por uma seção transversal desse fio a cada hora? Qual é o tempo? 1 hora. Mas qual é a unidade para dar ampere? A unidade para dar ampere é coulomb por segundo. Então eu tenho que transferir esse cara aqui para segundo. Eu sei que 1 hora são 60 minutos e que 60 minutos, se eu multiplicar por 60, porque cada minuto tem 60 segundos, né? Isso aqui vai dar 60 vezes 60, que vai dar um valor incrível de 3.600. E eu nem sei porque eu fiz isso na calculadora. 3.600 segundos, pessoal, de tempo para essa corrente de 2 amperes, tá? E ele quer saber quantos elétrons passaram. Ele não está perguntando da carga. Mas para eu saber quantos elétrons passaram, eu preciso calcular a carga. Então eu vou pegar a definição, delta Q sobre delta T, né? Então eu sei que a corrente é 2 amperes, eu sei que a variação de carga, eu quero descobrir, né? O tempo é 3.600 segundos. 3.600 segundos. Então, quanto de carga atravessou nesse negócio aqui? 3.600 vezes 2. Então, isso aqui dá 7.200. 7.200 coulombs de carga. Mas olha só, gente. Quantidade de elétrons. Eu calculei a carga. Aí tu vai ter que relembrar o que nós vimos lá no passado, né?
no início do semestre, a gente viu que Q é igual a N vezes Z, onde E é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, que é a carga elétrica fundamental de um elétron. Então, para eu ter 7.200 coulombs de carga, quantos elétrons nós teremos? Vamos ver. Então, é só multiplicar aqui, ó. 7.200 é a carga, N eu quero descobrir, o E é uma constante. Né? Quem é que lembra dessa equaçãozinha aqui? Essa equaçãozinha é lá do início do semestre, hein? Então, N é igual a 7.200 sobre 1,6 vezes 10 na menos 19. Então, isso aqui é 7.200 divididos por 1,6 expoente na menos 19, 4,5 vezes 10 na 22. Na 22 elétrons. Pessoal, para vocês terem uma ideia, olha só. Olha esse número. 4,5 vezes 10 na 22. Se eu colocar o número de zeros que tem aqui, ó, vou encher o meu computador com zeros. Para vocês terem uma ideia que 2 amperes de corrente elétrica, passando num fio durante 1 hora, vai ser o equivalente a 4,5 vezes 10 na 22 elétrons. É um número absurdo de partículas passando, tá? Absurdo mesmo. Beleza? Para vocês entenderem por que é importante a gente olhar esse número. Porque a gente entende que 2 amperes é uma corrente muito alta. Já é uma corrente muito considerável. Para vocês terem uma ideia, os celulares de vocês, a gente carrega eles com 100 miliamperes. 100 miliamperes geralmente é a corrente padrão de carregamento de um celular, tá? Beleza. E já é uma corrente considerável, né, gente? Porque o celular carrega rapidinho. Em 1 hora e meia ele está carregado, tá? Beleza, ó, mais um exercício aqui para vocês olharem. Mais um exercício, olha só. Vou pegar uma caneta roxa agora. Galerinha, olha. Qual o módulo da variação de carga entre os tempos de 5 a 8 segundos? Ele quer saber. De 5 a 8 segundos, ó, desse tempo aqui. Quanto de carga atravessou meu sistema analisando esse gráfico? Galerinha, olha, ó, eu vou tentar parar com o meu Parkinson aqui, né? Para vocês observarem aonde que eu estou analisando. Eu estou analisando isso aqui. Eu quero saber qual é a quantidade de carga que atravessou nesse ponto. Que figura geométrica é aquela ali? Eu sei que tu sabe. Isso aqui é um trapézio. Mas eu vou te mostrar que se tu, por exemplo, tá lá fazendo a prova, né, e esqueceu a equação do trapézio, ou tá na prova do Enem, e sempre cai uma figurinha com trapézio no Enem, é incrível, eles adoram, né? E caiu um negócio parecido com esse, tu não lembra a equação do trapézio, né? Então eu vou te mostrar que tu pode dividir o trapézio em 2 partes, ó, em 2 áreas. Tu pode fazer aquela área 1 ali, que é um triângulo, e um triângulo é base vezes altura sobre 2, e aquela outra região ali, o A2 aqui, que é um retângulo, que é só base vezes altura. Se eu fizer a soma dessas 2 áreas, área 1 mais área 2, né, eu vou ter a quantidade de carga que atravessou esse meu circuito, se eu tenho um gráfico de corrente por tempo. Beleza? Simples, né? Muito simples. Então, eu vou fazer aqui a área 1, ó. A área 1 para vocês verem. A área 1 vai de 5 até 7 a base dela, ou seja, 2 unidades. Eu tenho a altura dele vale igual a 4 sobre 2, né? Então, aqui corta, corta, ó, sobrou 4. E a área 2, como é que fica a área 2? Eu tenho daqui até aqui 1 unidade, até lá em cima 4 unidades, isso aqui é 1 vezes 4, isso aqui também é 4. A área total, então, vai ser 4 mais 4, ou seja, a quantidade de carga que atravessa meu sistema é 8 coulombs de carga. 8 coulombs, tá? Muito simples, muito simples. O que precisa saber? Qual é a informação que tu tem que ter no teu cérebro? Se eu tiver um gráfico de corrente por tempo, né? A área desse gráfico, nas regiões que eu estou querendo descobrir, por exemplo, ali é a região de 5 a 8 segundos. Se eu fizer a área desse gráfico, eu tenho a quantidade de carga que atravessou esse meu sistema. Tá? Simples, muito simples, gente. Muito simples. Esses exercícios são muito fáceis, hein? Se cair um negócio desse na prova de vocês ou na avaliação de vocês, vocês não podem errar, tá? Bom,
Feito esses exercícios, pessoal, que são muito simples, e essa é a parte matemática da corrente elétrica, é isso. Não tem mais o que cobrar, tá? Eu não tenho mais da onde tirar coisas para cobrar de vocês. Aí vem as questões que são mais teóricas, né? As questões que são mais conceituais sobre corrente elétrica, tá? Primeiro, as questões de corrente contínua e corrente alternada. O que é a corrente contínua? A corrente contínua, né, é o CC, em português, CC, ou DC. Não é depois de Cristo isso aqui é DC em circuitos eletrônicos, significa corrente contínua para nós, tá bom? Geralmente se o equipamento vem da China, ou se ele vem dos Estados Unidos, ou se ele vem da Inglaterra, vai vir ali na nomenclatura dele, se ele é para corrente contínua, aquele símbolo, DC, tá? Se vocês olharem no celular de vocês, geralmente quando vem as especificações, o celular de vocês é DC. Por isso, mas aí vocês vão me dizer, mas professor, na rede não é alternada? Ela é, mas por isso que tu tem uma fontezinha, né? Por isso que tu pluga teu sisteminha, teu celular, numa fontezinha e tu não pega apenas uma tomada lá, um plug de tomada e liga no celular. Não, tem uma fontezinha, né? Essa fontezinha faz com que o teu circuito se torne contínuo. O que significa corrente contínua? A corrente não varia em função do tempo, ela é o mesmo valor sempre, né? Então aqui nesse exemplo, ó, a corrente é de 2 amperes e ela é 2 amperes durante todo o tempo, o que significa que ela é uma corrente constante. Isso significa que ela é DC ou CC, tá? Analisando a estrutura da matéria, o que significa uma corrente contínua? Muito simples, muito simples. Olha só, se esse aqui é uma pilha, onde aqui é o polo negativo da pilha e aqui é o polo positivo da pilha, os elétrons que estão aqui, que são as partículas que têm mobilidade, elas vão sempre sair dessa direção e ir para essa outra direção. Não existe um movimento contrário. Elas sempre vão na mesma direção. Isso significa que ela é uma corrente contínua porque ela tem apenas uma direção. Tranquilo? Muito fácil, né? Agora vem a corrente alternada. E aí vocês já estão olhando ali o gifzinho e já estão tendo uma ideia do que está acontecendo, né? Na corrente alternada, como vocês estão vendo no gráfico, o sentido da corrente, e aí por isso que vocês estão vendo aqui, ó, que o sentido da corrente que vai ter influência no sinal da corrente elétrica, né? O sentido da corrente, ele varia em função do tempo. Então, ora, a corrente ela é positiva aqui, ó, com valores de 1, ora ela é negativa com valores de -1. O que vai significar ser positiva ou ser negativa? Olha só o gifzinho. Vamos supor que esse aqui seria o sentido positivo, ó, e esse sentido aqui seria o sentido negativo, por exemplo, né? Então, vocês observam que, ora, a corrente elétrica está indo num sentido, ora, ela está indo em outro sentido, o que significa que eu tenho um sistema alternado, tá? Eu tenho uma corrente alternada, que a gente vai chamar de corrente alternada, CA, ou AC. Então agora nós descobrimos que da onde que vem o nome da banda AC/DC. Pois é, né? É muita física nessas bandas de rock. Então olha só, o AC, né? Ou AC, como em inglês, como vocês quiserem, né? Significa então para nós corrente alternada, tá? Corrente alternada, então ora a corrente está para um lado, ora a corrente está para o outro. Para vocês terem uma ideia, na rede elétrica de vocês, né? Eu não dei exemplos, né, de corrente contínua. Então, ó, corrente contínua, baterias fornecem corrente contínua e pilhas. Pilhas fornecem corrente contínua, tá? Baterias e pilhas ou fontes, né? Fontes de celular. Fontes de celular fornecem corrente contínua, tá? Mas aqui, corrente alternada, onde é que nós conseguimos? Na rede elétrica de casa. Na rede elétrica de casa, quando tu faz o contratinho com a CE, lá tá escrito assim, ó, 220 volts, geralmente, né, 220 volts, tem locais que são 110 volts, né, por exemplo, Porto Alegre, São Paulo, são cidades muito grandes, eles baixam a tensão para aumentar a potência, mas isso aí é assunto para mais tarde, tá? Mas cidades pequenas, como as do interior aqui,
a rede elétrica é padrão 220 volts, né? 220 volts, e tem mais uma informação aqui, ó, 60 Hz. Sempre vem escrito isso nos equipamentos eletrônicos, né? 220 volts, 60 Hz. O que isso significa? O que isso significa? 60 Hz é a frequência da corrente, né? É a frequência da rede. Significa que 60 Hz ela faz 60 variações por segundo. Então, a corrente ela varia 60 vezes por segundo. É por isso que ela é 60 Hz. Passou um segundo, a corrente fez assim, ó, variou 60 vezes. Tá? Então, vocês terem uma ideia da intensidade desse negócio. O que vocês estão vendo aqui, ó, os 220 volts, isso aqui é a DDP. É a diferença de potencial que estabelece no meu circuito, quando eu ligo alguma coisa na rede, para fazer os elétrons se movimentarem. Porque vocês vão ver que quem faz os efeitos elétricos não é a DDP. Os efeitos elétricos são devido à corrente elétrica, tá? Tranquilo? Beleza? Então, isso aqui é corrente elétrica. Corrente, como vocês estão vendo, é um movimento alternado aqui, ó, do sentido da corrente, tá? Corrente contínua, mesmo sentido sempre. Sempre o mesmo sentido. Belezinha. E aí vem aquela parte, quando eu falo de corrente elétrica, que dá aquele na cabeça de vocês, né? E vocês vão me perguntar, professor, por que isso? Por que fazem isso com um pobre estudante? Mas, gente, tem uma razão, tá? Tem uma razão. Eu já vou explicar para vocês. Então, olha só. Existe dois sentidos que podem ser adotados para fazer uma análise de uma corrente elétrica. Um sentido que eu chamo de sentido real. Sentido real da corrente elétrica. O que é o sentido real? Como o próprio nome diz, é o sentido das cargas negativas. É o sentido das cargas negativas. Tá? Isso aqui é o que acontece na realidade, né? Quem é que se mexe num circuito eletrônico? As cargas negativas. Elas que se mexem, tá? Mas existe uma coisa chamada sentido convencional. Convencional. E esse aqui é o sentido das cargas positivas. Como assim, professor? Sentido das cargas positivas? Quer dizer que os prótons se mexem? Não, os prótons não se mexem. Mas esse sentido aqui, ele foi adotado desde as épocas que a gente estava estudando pela primeira vez corrente elétrica, né? Os primeiros experimentos com Ostrand, né? Com Ampere e tal. As primeiras vezes que se fez estudos com correntes elétricas, não se conhecia muito bem a estrutura da matéria. Não se sabia que quem tinha mobilidade elétrica eram os elétrons. Não se sabia isso. Se tinha uma convenção que o campo elétrico, né? Ele, nas cargas positivas, eles tinham essa direção saindo. Então, quando as pessoas adotaram as questões da corrente elétrica, né? Eles adotaram o sentido do campo elétrico, né? E o sentido do campo elétrico é como se as cargas positivas se movessem, tá? Qual o sentido que nós usaremos nas nossas aulas? O sentido que é o mais utilizado desde as épocas antigas. O sentido convencional, tá? Eu sei que isso pode dar uma trancada no cérebro de vocês entenderem por que, professor, o seu sentido real é o sentido dos elétrons, por que eu não vou usar o que acontece na realidade? Por que eu vou usar o sentido convencional? Por duas situações, né? Uma, porque eu elimino a questão do sinal, que é proveniente das cargas negativas, isso eu já elimino esse problema, né? Não preciso considerar o sinal. E porque eu considero a questão do campo elétrico, que ela é muito forte, que vem de Deus da base, lá quando nós estamos estudando eletricidade, né? Nós adotamos sempre o sentido do campo elétrico e isso vai nos ajudar em algumas situações, tá? Já digo para vocês que não tem diferença nenhuma nos resultados, não existe diferença nenhuma nos resultados em eu adotar o sentido real ou eu adotar o sentido convencional. Tanto faz. O resultado do meu problema, a resposta será a mesma. Mas, para fazer a análise dos circuitos, então aqui, ó, por exemplo, esse circuitinho aqui, ó, uma lâmpada e uma bateria, tá? Vou fazer um desenho aqui. O símbolo da bateria é esse aqui, ó. É o pauzinho grande e o pauzinho pequeno, tá? Aqui é o polo positivo, aqui o polo negativo da bateria. Aqui existe uma
DDP, um delta V. Então, para eu ligar essa lâmpada, eu preciso botar uma DDP, certo? Se eu botar uma DDP, os elétrons se ordenam e aí eles vão andar no meu circuito. Mas agora, qual o sentido que eu vou considerar da corrente elétrica? O sentido convencional. Então, eu vou dizer que a corrente elétrica ela sai do polo positivo da bateria. Tá bom? Então, vocês vão sempre ver nos meus desenhos que eu vou sempre considerar que a corrente ela sai do polo positivo da bateria. E vocês não se preocupem que na prova do Enem, para quem for fazer o Enem esse ano, ele faz o sentido convencional também. Tá? O sentido real é utilizado em algumas situações bem específicas, mais precisamente nos cursos de engenharia elétrica, né, ou técnicos em eletrônica. Tá? Quando eu fiz o meu técnico em eletrônica, eu utilizava o sentido real, né? Mas aqui no ensino médio, que é como estamos vendo um pouco mais de base, né? Não vamos ver as coisas tão profundamente. A gente vai utilizar o sentido convencional, que é o sentido que todos os livros utilizam, inclusive a prova do Enem. Tá bom? Beleza? Tranquilo? É só isso. Os resultados seguem os mesmos, tanto no sentido convencional como no sentido real. Agora vem a parte legal, gente. E eu já digo para vocês que a aula já está acabando, tá? Isso é importante. Logo, logo nós estaremos tranquilos para fazer as coisas que nos restam em casa, né? Arrumar a cama, já arrumaram a cama, né? Espero que vocês tenham arrumado a cama. E então, olha só. Os efeitos da corrente elétrica. Gente, olha só, olha esse gifzinho aqui, ó, que vocês estão vendo aí. Vocês estão vendo um chuveiro, um ferro de passar, um secador de cabelo. Um dos efeitos elétricos da corrente elétrica, um dos efeitos, é esse efeito aqui que nós chamamos de efeito Joule ou efeito térmico. Quando a corrente elétrica atravessa um sistema, né, como vocês estão vendo ali, estavam vendo no gifzinho anterior, ela atravessa as partículas, ela está passando, é partícula passando por um monte de átomo. Imagina que a gente é constituído de átomo, né? Um ferro de passar também é constituído cheio de átomos, né? Quando esses elétrons passam, eles vão colidindo. E essa colisão faz aumentar o quê? A vibração dessas partículas. E vocês vão lembrar lá do segundo ano do ensino médio que quando eu tenho um aumento de vibração das partículas, eu tenho um aumento de temperatura. Então, um dos efeitos da corrente elétrica é o chamado efeito Joule, que é aquele efeito pelo qual as partículas, ao atravessarem um condutor, produzem um aquecimento no sistema. Aonde que nós usamos isso? Olha só, nesse grande equipamento como é o ferro de passar, o secador de cabelo, a chapinha de cabelo, o ebulidor térmico, o famoso rabo quente, né? Um chuveiro. Tudo isso usa o efeito Joule. É muito simples. Coloca uma resistência, um fio enrolado, faz passar corrente elétrica, aquilo lá aquece. Aquece por causa desse efeito. Tá? Tranquilo? Beleza. Outro efeito, o efeito luminoso, como vocês estão vendo aqui, ó. O efeito luminoso, ele pode acontecer de algumas formas, né? Por exemplo, aqui, ó, nós temos uma resistência também nessa lâmpada, e a corrente elétrica, ao atravessar essa lâmpada, produz o quê? Luz, né? A luz, geralmente, como no caso das lâmpadas, ela vem junto com o efeito Joule. Então, essa lâmpada aqui nós chamamos de lâmpada quente, porque ao mesmo tempo que ela emite brilho, devido à passagem da corrente elétrica, né? A passagem da corrente elétrica pelo sistema faz com que esse sistema emita radiação luminosa, tá? E ao mesmo tempo aquece. Porém, temos também as lâmpadas mais econômicas, né? Que são as lâmpadas fluorescentes, que são as lâmpadas que geralmente nós temos em casa. Hoje em dia nós temos outro tipo de lâmpada, que é uma lâmpada fria também, que é o LED. Aí o sistema é um pouquinho diferente, tá? Mas, basicamente, quem faz produzir esse brilho é a corrente elétrica. A corrente elétrica aqui na lâmpada fluorescente, ao atravessar o pó, aquele que tem dentro, né? Vocês já quebraram, ou já viram quebrar uma lâmpada fluorescente, lá dentro tem um pó. Essa corrente elétrica, ao passar por lá, faz com que esse pó, ele ocorra um processo de excitação elétrica, e depois que há essa excitação, o sistema decai novamente, e ao decair ele emite radiação, né? Essa radiação é um brilho. Como a gente está vendo aqui, ó, é o brilho da lâmpada fluorescente, tá? Isso aqui é uma lâmpada fria porque isso aqui não... existe um efeito Joule, mas é muito pequeno, tá? É bem pequenininho o efeito Joule, então por isso que a gente chama de lâmpada fria, porque ela não aquece. Tá bom, gente? O que aquece é o sistema que está na volta. Às vezes a gente toca na lâmpada, ela está quente, mas é porque o circuito que aqueceu, tá? Beleza?
Tranquilo. Seguindo, efeito magnético, gente. Um dos efeitos mais legais que tem da corrente elétrica. O que a gente sabe? Ó, aqui tem uma bússola. Como vocês sabem, toda a bússola aponta para o norte geográfico. Aponta para o norte, né? Por que ela aponta para o norte? Porque a Terra tem um campo magnético. Então a bússola se orienta através do campo magnético. Ao ligar um circuito aqui, isso aqui é o experimento de Oster, tá? Ao ligar um circuito elétrico e aproximar do fio, e o fio está sendo percorrido por uma corrente elétrica, a gente observa que a lâmpada, que a bússola se deflete. Isso significa o quê? Que corrente elétrica gera campo magnético, tá? Isso aqui vai ser objeto de estudo para a gente quando nós falarmos de campo magnético. Mas então a gente já sabe, mas já temos conhecimento, que corrente elétrica produz campo magnético, e esse é o que nós chamamos de efeito magnético da corrente elétrica. Onde é que nós aplicamos isso? Em várias situações. A campainha de casa é uma delas, mas eu vou falar do disjuntor. O disjuntor é um equipamento muito importante na nossa casa. Ele salva vidas, salva a nossa casa muitas vezes. Por quê? Em algumas situações, a nossa rede elétrica ela não suporta uma certa quantidade de corrente elétrica. Por exemplo, já deve ter acontecido na casa de vocês, garanto, né? Que vocês estava alguém no banho e alguém estava vendo TV e a outra pessoa foi lá e ligou um secador de cabelo. O que aconteceu com o disjuntor? Ele, pá, caiu. Por que ele caiu? Ele caiu porque aquele ali é um sistema de proteção. Isso aqui é um sistema de proteção do teu circuito. Para evitar o quê? Evitar o efeito Joule na fiação do teu circuito. Porque se passar muita corrente elétrica, excessiva corrente elétrica no teu circuito da tua casa, a chance desse sistema aquecer e pegar fogo é muito grande. Então a gente coloca um disjuntor que funciona da seguinte maneira. Quando passa um excesso de corrente elétrica sobre ele, o campo magnético gerado por essa corrente elétrica se torna tão grande que faz com que ele desarme, né? Então o efeito pelo qual o disjuntor desarma é um efeito magnético, devido à passagem de uma corrente excessiva no teu circuito da casa. Lembrando que quem for mexer em circuitos elétricos dentro de casa, sempre desligar o disjuntor para proteção própria, tá? Proteção de vocês mesmos. Não se esqueçam disso. Então esse equipamento aqui é muito importante. Se na casa de vocês não tem disjuntor, é um perigo. É um perigo, porque vocês ficam muito suscetíveis a problemas com rede elétrica, tá, gente? Problemas graves, que podem gerar, inclusive, incêndios, tá? Porque você sabe que gera incêndio, porque você já conhece agora o efeito Joule. O efeito Joule é o efeito do aquecimento da corrente elétrica. Se o sistema aquece muito, aquece, ele pode entrar em combustão, tá? Beleza, aqui nós temos um outro efeito, onde o professor Carlos de Química de você saberia dizer mais do que eu, que é o efeito químico. Aqui nós temos, por exemplo, aqui a eletrólise, né? Onde uma reação química é provocada pela corrente elétrica ou a corrente elétrica pode provocar uma reação química, tá? Os dois efeitos podem acontecer. Então, a corrente elétrica, além de tudo, ela pode provocar, então, reações químicas. Tá bom, gente? Esse aqui é um exemplo que a gente pode ligar uma lâmpada aqui numa solução, né? Com cobre e zinco aqui, plaquinhas de cobre e zinco, numa solução aqui geralmente salina, né? Se não me engano, isso aqui é uma solução salina que provoca uma ionização e liga a lâmpada, tá? Beleza? O gato tá putado. Como? O gato tá putado. Tá. Ela tá Não, na verdade tá brincando, né, cara? Ela quer que eu brinque com ela, mas não dá agora, Judite. Já tem causa, mano. Deixa a Judite ali, já tá acabando, né? Daqui a pouco eu brinco com ela. Gente, finalizando aqui, ó, para finalizar a aula de hoje, tá? Vocês não se preocupem. Os efeitos fisiológicos da corrente elétrica. Para vocês terem uma ideia do quão grave, né, e quem é que causa o choque elétrico na gente. Quem causa o choque não é a diferença de potencial, não é os volts, não é isso que causa o choque na gente. Quem causa choque na gente é esse movimento ordenado de cargas. É esse movimento ordenado de cargas ao passar pelo nosso corpo que causa o choque elétrico. Tá? E para vocês terem uma ideia o quão perigoso é isso, eu vou falar aqui alguns valores de corrente elétrica e vocês vão observar os efeitos que essas coisas podem acontecer no nosso corpo. E é por isso que eu falo, vocês devem mexer com eletricidade? Devem.
Vocês devem trocar a resistência do chuveiro da casa de vocês? Devem. Vocês devem trocar a lâmpada da casa de vocês? Devem. Vocês têm que ser proativos. Não precisam pagar R$100 para um cara trocar a resistência do chuveiro de vocês. Não, vocês são pessoas inteligentes. Vocês estão estudando física, inclusive, para ter esse conhecimento, né? Mas o que eu quero que vocês tenham é respeito com a eletricidade. Sempre. Respeitar as normas de segurança. Tu vai trocar um chuveiro na tua casa? Desliga o disjuntor. Tu vai mexer no computador da tua casa? Cara, tira da tomada. Tu vai abrir um circuito elétrico? Desliga o disjuntor. Tira da tomada. Protege. Porque, olha só, uma corrente de 1 a 3 miliamperes, que é uma corrente que, por exemplo, uma bateria, uma pilha fornece, uma pilha de 1,5 volts, é uma corrente que pode provocar um formigamento para quem é mais sensível. Uma pessoa mais sensível, se tocar nos extremos de uma bateria, ela pode sentir um formigamento. Isso não é perigoso. Mas é uma corrente muito baixa, olha lá. Uma corrente de 1 a 3 miliamperes. 1 miliampere, gente, é isso aqui. Isso aqui é 1 miliampere. 0,001 ampere. Essa corrente, ela pode te dar um formigamento, tá bom? Já essa corrente aqui, tá? De 3 a miliamperes, ela provoca eletrização, né? Já é uma corrente um pouquinho mais potente, né? De 3 a 10 miliamperes. Se vocês observarem ali, o que seria essa eletrização, né? Isso aí pode ser aquela tremedeira, dá aquela tremidinha, né? Tu toca no sistema, ele tá carregado e tu dá aquela tremida, né? Então isso aí pode provocar esses espasmos aí, pequenos espasmos musculares numa corrente de 3 a 10 miliamperes, que é uma corrente baixa. Uma corrente baixa também, tá? 10 miliamperes, tem esse efeito aqui que é tetanização. O que é tetanização, né? A passagem da corrente elétrica, pessoal, nesse caso, ela vai dar aquele efeito de grudar. A gente gruda com uma corrente de 10 miliamperes. Então é por isso que quando a gente está em laboratório e a gente está mexendo com eletricidade, eu sempre falo, ó, quer testar um fio? Quer saber se um fio tem eletricidade? Vai com as costas da mão encostar nele. Encosta com as costas da mão. Por quê? Se tiver eletrizado, tu vai fechar a mão por este efeito aqui, né, de espasmo de contração muscular, né? Tu vai fechar a mão e tu não vai grudar no fio. Porque se tu for tocar assim nele, tu gruda no fio, e aí, meu amigo, quem é que desgruda? Porque você sabe que a nossa musculatura, todo o nosso corpo é feito com impulsos elétricos, né? O cérebro manda um impulso lá, eu fecho minha mão. Se eu tenho uma corrente externa fazendo com que a minha mão feche, que é muito mais forte que a corrente que sai lá do meu cérebro, galerinha, não adianta nada. Não adianta nem vir um amiguinho te puxar. Tem que desligar o sistema. Desliga tudo. O amiguinho vai ficar preso junto. Vai ficar que nem o Chaves. Vai tocar e vai ficar lá sentindo os efeitos da corrente elétrica também, tá? Então, se tu vê alguém tomando um choque, gente, não tente desgrudar a pessoa. A menos que tu observe que se tu dar um puxão forte nela, ela vai sair dali, né? Porque geralmente as pessoas ficam grudadas. Então, o melhor caminho sempre é desligar o circuito. Achar onde é que está o disjuntor, desliga lá, tá? Então, com 10 miliamperes já dá esse efeito de segurar e grudar. Com 25 miliamperes, meus amigos, começa a dar parada respiratória. Esse é aquele famoso choque que tu toma. Às vezes a gente já toma um choque de 25 miliamperes, às vezes acontece, tá? Eu acho que eu já tomei algumas vezes, porque é aquele choque que te deixa com falta de ar. Tu tomou o choque e tu chega a faltar o ar em cima de ti. Isso aqui já começa a se tornar perigoso, tá? Porque a quantidade de carga que atravessou o teu corpo já pode causar alguns efeitos, inclusive fisiológicos, no teu organismo, né? Causando, inclusive, parada respiratória, tá, gente? 25 miliamperes. De 25 a 30 miliamperes, para vocês terem uma ideia que valor é esse, ó, 30 miliamperes é isso aqui, gente. É 0,03 amperes, é nada, né? Isso aqui já dá asfixia. Asfixia. Se a pessoa fica grudada, ela para de respirar, tá? Então a gente já sabe que ela fica grudada com 10 miliamperes, com 30 miliamperes ela também se gruda, né? E com 30 miliamperes a pessoa gruda e para de respirar, né? Isso aqui pode causar um óbito, né? Como vocês muito bem sabem, tá? E de 60 a 75 miliamperes, meus amiguinhos, fibrilação ventricular. Isso aqui é a famosa parada cardíaca. Com 75 miliamperes de corrente elétrica, tu já está
pode sofrer uma parada cardíaca. Porque, como vocês muito bem sabem, o coração é um músculo que funciona com impulsos elétricos, né? Se tem um impulso elétrico externo, teu coração pode bater diferente ou pode, inclusive, parar de bater. Parada cardíaca, né? Ele contraiu e assim ele fica, tu não tem mais fluxo sanguíneo no teu corpo e um abraço, né, meus amiguinhos? Vocês vão ver a óbito. Então, por isso que eu falo, isso aqui é corrente pequena. Corrente pequena, como eu falei para vocês, o celular de vocês, ele carrega com 100 miliamperes. Então, o celular que vocês estão sempre carregando aí no colo, eu, inclusive, às vezes conecto ele aqui e fico mexendo nele, vocês sabem que estou passando ali 100 miliamperes. 100 miliamperes é uma corrente bem considerável. Então, se esse fio está desencapado e está ligado no celular e está puxando esses 100 miliamperes e vocês, por acaso, grudam ali, é perigoso. Muito perigoso, tá? Isso aqui já tem casos de pessoas, inclusive, que sofreram choques, né, com o celular carregando e vieram óbito, né, gente? Vieram óbito. Então, por isso que eu falo, ó, vai deixar o celular carregando de noite, coloca do lado, não coloca embaixo do travesseiro, galera. Colocar embaixo do travesseiro é um erro. Não pela radiação das ondas do celular. Isso é de bobagem, tá? Mas sim pelo risco que pode vir de choques elétricos, tá? Choques elétricos. Pessoal, correntes maior que 75 miliamperes também vai ter o efeito Joule em vocês. O que é o efeito Joule? Aquecimento, né? Queimadura. Então, correntes maiores que isso já causam também queimaduras. Vocês podem ficar com os órgãos queimados por dentro. Muitas pessoas que sofrem descargas elétricas muito fortes, né? E a gente, obviamente, eu não quero que vocês olhem essas imagens, né? Mas se por acaso vocês observarem algumas vezes essas imagens, vocês vão ver que as pessoas estão torradas. Por que elas estão torradas? Porque elas sofreram queimaduras devido ao efeito Joule da passagem da corrente elétrica, tá? O que eu quero com isso aqui? Que vocês entendam que existem esses efeitos fisiológicos devido à passagem da corrente elétrica, que corrente elétrica é perigoso, mas não que vocês não usem eletricidade, que vocês não mexam com eletricidade. Vocês devem mexer com eletricidade, mas com cuidados. Sempre com cuidados, né? Respeito acima de tudo. Respeitando a eletricidade, meus amiguinhos, vocês conseguem fazer tudo. Tá bom? Tranquilo? Olha só que barbada, hein? Uma atividadezinha. 3 exercícios para vocês me entregarem até a semana que vem. Esses exercícios aqui vocês levam 20 minutinhos para fazer. Olha, 20 minutinhos estourando. São muito fáceis, tá? Com 20 minutinhos de trabalho, vocês acabam esses exercícios. E aí nós temos finalizado a nossa aula da semana, tá? Aí vocês postam lá no meu sistema. Como vocês muito bem sabem, né? Se vocês postarem as coisas lá, vocês têm pontos extras, né? Eu vou corrigir, obviamente. Vou verificar se está correto. Mas é isso aí, meus amiguinhos.